Oshinoko é um mangá seinen que conseguiu uma grande popularidade fazendo várias críticas ao mundo do entretenimento. Mas o final da história deixou muita gente revoltada xingando aos 4 ventos no Twitter, o que normalmente acontece ao longo de qualquer obra, né? Mas dessa vez o povo deu conta de arrumar treta até com a coitada da ilustradora. Mas a bicha não ficou calada não, e ela mandou a real sobre o final da obra. Vem comigo que eu vou te contar como é que foi essa história. E aí, meu povo lindo, tudo beleza com vocês? Apesar de toda a correria de fim de ano? É Natal, Ano Novo, é festa na casa de parente, aniversário, é um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Edu Parieri e é um prazer te receber aqui. Galera, a saga da Ruby e do Aqua, os protagonistas de Oshinoko, finalmente acabou. Só que, né, tal como aconteceu com vários mangás que acabaram esse ano, a recepção dos fãs em relação aos últimos capítulos não foi lá das melhores. E muito disso se deve às altas expectativas que a maioria dos fãs tinha, né, em relação à forma como a obra iria se desenvolver, principalmente pro lado do Aqua. E olha, muitas pessoas que detestaram o final não perderam tempo e já foram logo para as redes sociais aí para martelar a obra, o autor, enfim, todo mundo estava envolvido. E é claro que eles esperavam ter uma resposta sobre isso, né? Vocês estão ligados como é que é fã, né? Bom, e o negócio é que eles de fato conseguiram uma resposta, mas não foi o que eles esperavam não. E por isso eu resolvi trazer essa notícia pra vocês e até pra gente comentar um pouco aí sobre como foi o final dessa obra. Então vamos do início aqui, ó, qual que foi o rolê, né? Depois de toda essa repercussão maluca que teve na internet, a Mengo Yokoyari, a desenhista do mangá, ela foi no X fazer um post pra explicar por que ela não vai se manifestar em relação ao conteúdo do final propriamente dito. Saca só o que ela disse. A razão pela qual eu não vou comentar o final em si é porque não importa o que eu diga, sempre haverá pessoas que vão se doer. E também porque eu coloquei meu coração e minha alma nas ilustrações. E só pra vocês terem uma ideia, ela ainda restringiu os comentários da postagem para que só pessoas que ela segue ou que ela menciona pudessem responder. E vamos combinar aqui, vamos falar sério, vai, errada ela não tá, né? Ela é só a desenhista, cara. O povo não tem nada que ficar bombardeando as redes sociais dela com um monte de comentário escroto. Talvez alguns de vocês não saibam disso, mas lá em 2023 o autor abriu um espaço para ela roteirizar alguns capítulos extras do mangá que ajudaram a desenvolver um pouco mais a história e a relação de alguns personagens. O primeiro dos extras que ela fez mostrou um pouco do passado da Menchou e do quanto ela realmente sonhava em se tornar uma idol. O segundo mostrou um pouco do passado do Melt e como ele ainda estava tendo que lidar com a má reputação que ele ganhou por causa da atuação dele naquela web novel e tal. Já o terceiro, que pra mim é o mais simples e o que menos acrescentou na história, foi sobre um dia comum na relação entre a Kana e a Akane. E o quarto, que sem dúvida é o mais legal de todos, foi sobre um momento muito fofo entre a Ruby e o Aqua e a lembrança de um momento que eles tiveram juntos na vida passada. E só pra vocês terem uma ideia, o próprio Kasaka ficou tão impressionado com o leque de habilidades dela que ele até comentou isso numa entrevista que ele deu. A Mengo Sensei já tinha conseguido um grande sucesso com Kuzu no Honkai, que não é uma história baseada em fatos reais e nem em uma história escrita por um outro autor. Ela é capaz de roteirizar mangás interessantes sem mim. Inclusive, essa obra dela até ganhou uma adaptação em anime de 12 episódios lá em 2017. E nessa mesma entrevista, o autor ainda comenta sobre o quão valiosas foram as contribuições dela no processo criativo de Oshinoko. Então é muito provável que toda a experiência que ela teve com Kuzu no Honkai deve ter influenciado bastante na criação de vários conceitos que eles usaram em Oshinoko. Agora sobre o final em si, galera, né, fica aquela questão, é um bom final? É óbvio que isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, mas apesar daquela pitada meio amarga que tem no final, eu acho que foi um final coerente. É óbvio que não é o que eu gostaria, mas de fato é. Afinal de contas, a história já anuncia desde o início que o Aqua vai embarcar nessa jornada de vingança porque ele quer acabar com a vida do cara, matar o cara, enfim. E a gente sabe que de um jeito ou de outro isso não vai acabar bem, né? Então, no mínimo, dá pra gente dizer que o final se mantém consistente dentro da ideia que o enredo propõe. Porém, eu acho que muita gente tava esperando ver um final diferente pro Aqua, cara.
É até engraçado porque quando rola o primeiro encontro do Aqua com o pai dele, dá pra perceber que o autor ali, né, tenta enganar o leitor ali, fazendo parecer que a coisa vai seguir pra uma rota que vai ser diferente, né, que vai fugir do clichê, mas aí do nada o negócio a mesa gira de novo e aí eles voltam pra rota do clichê. E eu acho que o autor poderia ter feito algumas escolhas diferentes. Por exemplo, no confronto final entre os dois, o Aqua poderia se ferir gravemente e ficar entre a vida e a morte só pra dar aquele drama, sabe? E no meio do conflito, o pai dele poderia morrer sozinho em um acidente, ou algum outro personagem poderia vir pra matar ele. Tipo aquela companheira de grupo da Ai, por exemplo, poderia estar apaixonada por ele e aí surtar de ciúme, alguma coisa assim, sei lá. Dessa forma, a imagem da Ruby também ficaria protegida. E cara, o que dizer do final das meninas, né? Poxa, muito triste pra todas elas, principalmente pra Akane e pra Ruby. Porque pra Akane, cara, vamos combinar aqui, que eu acho que pra ela foi assim, o mais suave de todos. Porque, cara, a Akane é a única ali que sabia do plano do Aqua, sabia o que ele estava fazendo, sabia de algumas verdades sobre ele já, ela sabia muita coisa e no fundo, eu tenho certeza, ela esperava já que a coisa ia dar merda de algum jeito. Pô, não tem nem como falar que a mina não estava preparada pro pior, porque ela estava disposta até a ser cúmplice dele em um assassinato. No caso da Kana, eu acho que até foi um pouco pior, porque ela tinha a chance de ter os sentimentos dela correspondidos, só que ela vai passar o resto da vida sem poder dizer o que ela sente pra pessoa que ela ama. E pra Ruby o negócio foi bem pesado também, porque ela passa anos procurando pelo doutor, ela descobre que ele foi assassinado, depois ela descobre que ele tá vivo bem do lado dela, pra daí ela perder ele de novo. Mas por outro lado, eu acho que o final deixa uma mensagem muito interessante. Ele mostra pro leitor que apesar de toda a merda que pode acontecer, de toda a toxicidade que pode envolver a vida de alguém, e de todos os motivos que essa pessoa possa ter pra querer se revoltar contra tudo, ainda é possível se levantar e lutar por um amanhã melhor. E é exatamente isso que a Ruby faz. Ela decide seguir em frente e torna realidade o grande sonho que a mãe dela não conseguiu e que o irmão dela deu até a vida para que ela pudesse alcançar. Então, apesar das controvérsias envolvendo o final, é fato que o Oshinoko conseguiu um feito histórico aí em termos de popularidade, abordando um tema super inovador e contemporâneo. E só por curiosidade aqui, galera, foi divulgado que em novembro de 2024 o mangá já estava com mais de 20 milhões de cópias em circulação. Ah, e vale lembrar também que o anime fez um sucesso absurdo, galera, desde o primeiro episódio, e inclusive chegou a ganhar na categoria de melhor música lá no Anime Awards. Além disso, as próximas temporadas já estão praticamente 100% garantidas, né? A terceira já foi anunciada e deve chegar no final de 2025 ou no início de 2026. Agora eu quero saber o que você achou do final de Oshinoko. Você gostou? Detestou? Você tinha alguma teoria diferente sobre o que ia acontecer no final? Aliás, ó, comenta aí se você gosta do estilo de arte da Mango Sensei. E é lógico aí, né, que não pode faltar aquele dedão maravilhoso no botão do like pra dar aquela força marota pro nosso trabalho que a gente faz com todo o carinho do mundo pra vocês. Te agradeço de coração pela força e tamo junto sempre. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!